Oi gente, tudo bem? Eu sou a Lorena Penteado e nesse vídeo nós vamos resolver as questões do 30º exame da OAB na matéria de Direito Penal. Se você ainda não viu, já tem aqui no canal o vídeo da peça do 30º exame. É só acessar para você ver. Vamos lá? Vamos lá? Pega seu marca-texto, seu lápis e vamos. Beto e Juca eram vizinhos em um prédio que veio ser atingido por um incêndio. Em razão das longas obras que seriam necessárias para recuperar os apartamentos, decidem se hospedar em um quarto de hotel por 6 meses, novamente sendo vizinhos de quarto. Em determinada data, policiais militares surpreenderam Juca entrando com uma sacola preta no seu quarto de hotel, ficando claro que ele estava fugindo ao avistar os agentes da lei. Diante disso, ingressaram no quarto e apreenderam 100 gramas de maconha que estavam na sacola que Juca trazia consigo, e mais 50 gramas de cocaína que estavam sendo guardadas no cômodo, sendo confirmado por Juca que o material se destinava à venda. Em seguida, os policiais optaram por fazer diligências também no quarto vizinho que era de Beto, apreendendo uma série de documentos que, após as investigações, foi verificado que estavam relacionados a um crime de estelionato. O Ministério Público ofereceu denúncia em face de Juca pela prática de 2 crimes de tráfico em concurso, tendo em vista que guardava cocaína e trazia consigo maconha. Já Beto, exclusivamente em razão da documentação apreendida, foi denunciado pelo crime de estelionato. Considerando apenas as informações narradas, na condição de advogado dos denunciados, responda aos itens a seguir. Qual argumento deve ser apresentado pela defesa técnica em busca da absolução de Beto? Bom, quem é Beto? Beto é aquele que teve os documentos apreendidos e foi denunciado pelo crime de estelionato. Mas como que se deu essa apreensão de documentos? Os policiais simplesmente resolveram fazer diligências no quarto, que era do Beto, e descobriram esses documentos lá. Mas os policiais poderiam ter feito isso? Eles não poderiam. Por quê? Olha só, eles estão se hospedando em um quarto de hotel por aproximadamente 6 meses. E, para fins penais, nesse caso, a hospedagem, o quarto de hotel, ele se equipara ao domicílio. Quer ver só? Olha essa lição do professor Renato Brasileiro. A expressão casa compreende qualquer compartimento habitado, aposento ocupado de habitação coletiva, ainda que se destine à permanência por poucas horas, compartimento não aberto ao público, onde alguém exerce profissão ou atividade. Insere-se no conceito de casa, portanto, não só a casa ou habitação, mas também o escritório de advocacia, o consultório médico e o quarto ocupado de hotel ou motel. Então, quando os policiais optaram, entrar no quarto de Beto, eles agiram de uma maneira ilegal. Por quê? Quando a gente olha na Constituição Federal, lá no artigo 5º, inciso 11, a gente vai ver o seguinte. Está escrito assim: a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou durante o dia por determinação judicial. No caso, não houve nenhuma dessas hipóteses. Os policiais entraram simplesmente porque resolveram entrar. Então, qual é o argumento que deve ser apresentado pela defesa para absolver o Beto? Que essas provas obtidas são ilícitas, nos termos do artigo 157 do Código de Processo Penal. Por quê? Porque elas violaram, porque a obtenção dessas provas violou a garantia fundamental da inviolabilidade do domicílio.
que está no artigo 5º e inciso 11 da Constituição Federal, correto? Então, eles não poderiam ter feito isso daí. Se você não se lembrasse disso, no Código Penal também tem um dispositivo que fala o que seria considerado casa, né? É só você usar o índice remissivo do Código Penal que vai estar lá, no artigo 150, tá? Então, você chegaria à mesma conclusão, que, no caso, a obtenção das provas foram ilícitas, porque, no caso, hotel, né, quando ocupado por um período maior de tempo, ele se insere no conceito de casa, como não inexistia situação de flagrante ou ordem judicial, então eles não poderiam os policiais não poderiam ter entrado no quarto de Beto, né, sem o seu consentimento. Quanto ao item B, qual o argumento a ser apresentado pela defesa técnica para questionar a capitulação constante na denúncia em face de Juca? Juca, ele foi denunciado pela prática de 2 crimes de tráfico em concurso, porque supostamente ele guardava cocaína e trazia consigo maconha. Só que quando você olha a lei de drogas, que você vê o artigo 33, ela realmente traz todos esses verbos, né? Importar, exportar, remeter, preparar, fabricar, adquirir, vender, ter em depósito, guardar. Só que o que acontece? Esse tipo penal é o que a gente fala de tipo misto alternativo. Ou seja, ele tem vários núcleos do tipo, ele tem vários verbos, só que a prática de um ou de vários verbos no mesmo contexto fático implica apenas em um crime só, em um crime único. Então, qual é o argumento a ser apresentado pela defesa? O argumento aqui é de que não era cabível o concurso. Por quê? Porque, no caso, trata-se de crime único. E por que trata-se de crime único? Porque os 2 núcleos, né, no caso, o trazer consigo e guardar, eles foram praticados no mesmo contexto. Então, deixa eu colocar aqui. Eles foram praticados no mesmo contexto. E o tipo penal, no artigo 33, ele é um tipo misto alternativo. Ou seja, você praticando um ou mais verbos no mesmo contexto fático, você é punido por um crime só. Correto? Então, essa foi a nossa questão número 1. Agora vamos lá para a questão número 2. Carleto foi denunciado pela prática do injusto de homicídio simples porque teria desferido disparos com sua arma regular contra seu vizinho Mário durante uma discussão, causando-lhe as lesões que foram a causa da morte da vítima. Logo que recebida a denúncia, Carleto foi submetido a exame de insanidade mental, tendo o laudo concluído que ele se encontrava nas condições do artigo 26 do Código Penal. Finda a primeira etapa probatória do procedimento dos crimes dolosos contra a vida, no momento das alegações finais, a defesa técnica de Carleto, escorada em uma das vertentes da prova produzida, alegou que o réu atuou em legítima defesa. O juiz, ao final da primeira fase do procedimento, absolveu sumariamente o acusado em razão da inimputabilidade reconhecida, aplicando-lhe medida de segurança de internação pelo prazo mínimo de 1 ano. A família de Carleto, insatisfeita com a medida de segurança aplicada, procura você como advogado para a adoção das medidas cabíveis. Considerando o caso narrado, responda na condição de advogado de Carleto aos itens a seguir. Qual o recurso cabível para combater aquela decisão? Ele foi absolvido sumariamente e nós estamos no procedimento do tribunal do júri.
Contra as sentenças de absolvição e de impronúncia, qual é o recurso cabível? A apelação. Contra as sentenças de pronúncia e desclassificação, quais são os recursos? Qual é o recurso cabível? Recurso em sentido estrito. Então, lembre-se, se começar com vogal, absolvição e impronúncia, o recurso começa com vogal, a apelação. Se for desclassificação ou pronúncia, que começa com consoante, o recurso começa com consoante, que vai ser o recurso em sentido estrito. Então tá, vamos lá. Qual é o recurso cabível? A apelação. E onde eu encontro o fundamento disso daqui? Você pode olhar até no artigo 593, mas o fundamento deste recurso de apelação, ele está em outro artigo. É só você pegar o seu índice remissivo que você vai ver lá, absolvição, aí vai estar lá te remetendo para o artigo 416. Então, o recurso cabível é a apelação nos termos do artigo 416 do CPP. Ok. E qual a tese jurídica de direito processual que a defesa de Carleto poderá alegar para combater a decisão respectiva? Olha só, se você ler o artigo que está logo acima, o 415, você vai ver que no parágrafo único ele diz o seguinte: não se aplica o disposto no inciso 4 do caput ao caso de inimputabilidade do artigo 26 do Código Penal, salvo quando esta for a única tese defensiva. Esse artigo 415, ele fala sobre a absolvição sumária, ou seja, não é cabível a absolvição sumária quando se alegar alguma tese defensiva além da inimputabilidade, ou seja, só seria possível a absolvição sumária do Carleto por inimputabilidade do artigo 26 do Código Penal, se essa fosse a única tese defensiva. Inclusive, sobre isso, olha o que diz o professor Renato Brasileiro. Se a inimputabilidade do artigo 26 não for a única tese defensiva, não é possível a absolvição sumária imprópria. O motivo para tal vedação é evidente. Quando o agente é absolvido com base na inimputabilidade decorrente de doença mental ou desenvolvimento incompleto ou retardado, a ele será imposta uma medida de segurança. Ora, como a internação não deixa de ser uma espécie de sanção penal àquele cidadão desprovido de capacidade de culpabilidade, porquanto o acusado fica internado ou em tratamento ambulatorial até a cessação de sua periculosidade, sua aplicação está condicionada ao prévio reconhecimento da prática de conduta típica e ilícita. Assim, reconhecida a existência de conduta típica e ilícita, porém, ausente a capacidade de culpabilidade, e desde que a inimputabilidade seja sua única tese defensiva, é possível a absolvição sumária do agente. Havendo outra tese defensiva, não deve o magistrado absolver sumariamente. Neste caso, o acusado deve ser pronunciado e remetido a julgamento. Então, qual vai ser a tese jurídica de direito processual para a gente defender o Carleto? É de que ele não poderia ter sido absolvido sumariamente em razão da inimputabilidade. Ele não poderia ter sido absolvido sumariamente pela inimputabilidade, porque esta não era a única tese defensiva, correto? E qual artigo que embasa isso daqui? É o artigo 415, parágrafo único do CPP, tá? Nos termos do artigo 415, parágrafo único do CPP. Ou seja, o que o magistrado ele poderia ter feito? Ou ele absolveria sumariamente por legítima defesa, sem
imposição de medida de segurança, ou ainda ele deve submeter a julgamento pelo tribunal do júri, para que esse tribunal do júri, então, possam se manifestar, possam decidir sobre a excludente de ilicitude, que no caso é a legítima defesa. Correto? Agora, questão número 3. Eduardo foi preso em flagrante no momento em que praticava um crime de roubo simples no bairro de Moema. Ainda na unidade policial compareceram 4 outras vítimas, todas narrando que tiveram seus patrimônios lesados por Eduardo naquela mesma data, com um intervalo de cerca de 30 minutos entre cada fato, no bairro de Moema, São Paulo. As 5 vítimas descreveram que Eduardo, as 5 vítimas descreveram que Eduardo, simulando portar arma de fogo, anunciava o assalto e subtraía os bens, empreendendo fuga em uma bicicleta. Eduardo foi denunciado pela prática do crime do artigo 157 por 5 vezes, na forma do artigo 69. Artigo 69 é o quê? Concurso material. E, em sede de audiência, as vítimas confirmaram a versão fornecida em sede policial. Assistido por seu advogado Pedro, Eduardo confessou os crimes, esclarecendo que pretendia subtrair bens das 6 vítimas para conseguir dinheiro suficiente para comprar uma motocicleta. Disse ainda que apenas simulou portar arma de fogo, mas não utilizou efetivamente material bélico ou simulacro. Não utilizou material bélico ou simulacro. O juiz, no momento da sentença, condenou o réu nos termos da denúncia, sendo aplicada a pena mínima de 4 anos para cada um dos delitos, totalizando 20 anos de pena privativa de liberdade, a ser cumprida em regime inicial fechado, além de multa. Olha só, 20 anos de pena privativa de liberdade em regime inicial fechado, né? Além de multa. Ao ser intimado do teor da sentença pessoalmente, já que se encontrava preso, ele foi intimado pessoalmente porque se encontrava preso, o Eduardo tomou conhecimento de que Pedro, que era o seu advogado, havia falecido, mas que foram apresentadas alegações finais pela defensoria, por determinação do magistrado, logo em seguida a informação do falecimento do patrono. A família de Eduardo, então, procura você na condição de advogado para defendê-lo. Considerando apenas as informações, responda na condição de advogado constituído para a apresentação de apelação. Vamos lá. Existe argumento de direito processual em sede de recurso a ser apresentado para desconstituir a sentença condenatória? Gente, aqui a resposta, ela envolve algo mais assim doutrinário, tá? Você não vai achar a resposta de cara, exata, literal no código. Mas, o que acontece? Se você olhar o índice remissivo e for procurar, por exemplo, por defensor dativo ou advogado, você vai ver que um dos artigos aqui que o Código faz remissão é o artigo 263 do Código de Processo Penal, tá? Usando o índice remissivo deste código, né, por óbvio. Nesse artigo, fala o seguinte: se o acusado não o tiver, ser-lhe-á nomeado defensor pelo juiz, ressalvado o seu direito de a todo tempo nomear outro de sua confiança ou a si mesmo defender-se caso tenha habilitação. Então, perceba que pela redação desse artigo, já te dá a ideia de que, a princípio, o acusado ele tem o direito de nomear um defensor de sua confiança. E que não o fazendo, ou mantendo-se inerte, aí sim vai ser nomeado um defensor dativo pelo juiz. Só que quando você vai ler o enunciado, você percebe
que as alegações finais foram apresentadas pela Defensoria Pública, diretamente por elas, sem que Pedro pudesse ter se manifestado a respeito disso. E aqui tem uma importante lição, também do professor Renato Brasileiro, que vocês já perceberam que eu gosto bastante, que ele diz o seguinte, ó, em virtude da relação, deixa eu pegar marca-texto, da relação de confiança que necessariamente se estabelece entre o acusado e quem o defende, entende-se que um dos desdobramentos da ampla defesa é o direito que o acusado tem de escolher seu próprio advogado. Logo, não sendo possível ao defensor constituído assumir ou prosseguir no patrocínio da causa penal, incumbe ao juiz ordenar a intimação do réu para que este escolha outro advogado. Antes de realizada essa intimação, ou enquanto não exaurido o prazo nela assinalado, não é lícito ao juiz nomear defensor dativo sem expressa aquiescência do réu. A nomeação de defensor pelo juiz só pode ocorrer nas hipóteses de abandono do processo pelo advogado constituído e desde que o acusado permaneça inerte após ser instado a constituir novo defensor. Assim, se o acusado não o tiver, ser-lhe-á nomeado defensor pelo juiz, ressalvado o seu direito de a todo tempo nomear outro de sua confiança ou a si mesmo defender-se, caso tenha habilitação, né, que é os termos do artigo 263 do Código de Processo Penal. Então, o que deveria ter sido feito, né, no caso concreto aqui? Então, vamos lá, respondendo à pergunta. Existe argumento de direito processual a ser apresentado para desconstituir a sentença? Sim, existe. E qual é esse argumento? É que Eduardo deveria ter sido intimado para nomear novo defensor ou se manifestar aquiescendo com a nomeação de advogado dativo pelo juiz, né? Ou, no caso, a Defensoria Pública. Por quê? Porque isso, como a gente viu ali embaixo, como o professor Renato Brasileiro fala, isso é um desdobramento do princípio da ampla defesa, na sua vertente da defesa técnica. Então, o que acontece? Quando o juiz ele agiu dessa forma, ele acabou violando esse princípio, tá? Então, aqui seria muito importante você pontuar isso na resposta. Porque a conduta do magistrado acabou violando o princípio da ampla defesa, que no caso é a defesa técnica, né? Na vertente da defesa técnica. E esse princípio, essa garantia, ela consta no artigo 5º, inciso 55 da Constituição Federal. Deu para entender, né, pessoal? Então, tem esse argumento, porque o Eduardo ele tinha que ter sido intimado para se manifestar sobre constituir um novo advogado ou sobre ser assistido pela Defensoria, né, aquiescer com a nomeação de um advogado dativo, por causa do falecimento, né? Aqui, diante do falecimento do seu antigo patrono. Porque essa atuação do magistrado em determinar a apresentação de alegações finais pela Defensoria acabou violando o princípio da ampla defesa, né, no seu aspecto da defesa técnica, nos termos do artigo 5º, inciso 55 da Constituição. Agora, quanto ao item B. Diante da confirmação dos fatos pelo réu, qual o argumento de direito material poderá ser apresentado em sede de apelação em busca da redução da sanção penal aplicada? Qual é o argumento aqui de direito material? Quando a gente lê o enunciado, vocês podem ver o seguinte, ó. Na unidade policial compareceram 4 outras vítimas.
todas narrando que tiveram seus patrimônios lesados por Eduardo naquela mesma data, com um intervalo de cerca de 30 minutos entre cada fato, e todas no bairro de Moema. As 5 vítimas descreveram que Eduardo simulava portar arma de fogo, anunciava o assalto, subtraindo os bens e empreendia a fuga em uma bicicleta. Então, gente, na verdade aqui, o que te vem à mente? Que não se trata de concurso material, como ele foi denunciado. Na verdade, trata-se de continuidade delitiva. Por quê? Pega o Código Penal e vamos abrir lá no artigo 71. Lá diz o seguinte, ó. Quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica 2 ou mais crimes da mesma espécie, pelas mesmas condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes, devem os subsequentes ser havidos como continuação do primeiro. Aplica-se-lhe a pena de um só dos crimes ser idênticas ou a mais graves ser diversas, aumentado em qualquer caso de 1/6 a 2/3. Então, qual é o argumento de direito material que a gente pode alegar aqui para buscar essa redução da sanção, já que ele foi condenado a 20 anos? Vai ser o reconhecimento da continuidade delitiva, nos termos do artigo 71 do Código Penal. Por quê? Porque a gente viu que os crimes, já que os crimes são da mesma espécie, foram cometidos nas mesmas condições de tempo e lugar e com a mesma maneira de execução ou modus operandi. Correto? Então é isso, pessoal. Agora nós vamos para a questão número 4, nossa última questão dessa prova. Vamos lá, questão número 4. Maria foi denunciada pela suposta prática de crime de descaminho, tendo em vista que teria deixado de recolher impostos que totalizavam R$500, pela saída de mercadoria, fato constatado graças ao lançamento definitivo realizado pela administração pública. Considerando que constava da folha de antecedentes criminais de Maria outro processo pela suposta prática de crime de roubo, inclusive estando Maria atualmente presa em razão dessa outra ação penal, o Ministério Público deixou de oferecer proposta de suspensão condicional do processo. Após a instrução criminal, que foram observadas as formalidades legais, sendo Maria assistida pela Defensoria Pública, foi a ré condenada nos termos da denúncia. A pena aplicada foi a mínima prevista para o delito, a ser cumprida em regime inicial aberto, substituída por restritiva de direitos. Maria foi intimada da sentença através de edital, pois não localizada no endereço constante do processo. A família de Maria, ao tomar conhecimento do teor da sentença, procura você na condição de advogado para prestar esclarecimentos técnicos. Informe estar preocupada com o prazo recursal, já que Maria ainda não tinha conhecimento da condenação, pois permanecia presa. Preocupada com o prazo recursal, porque ela não tinha conhecimento da condenação, porque ela estava presa. Na condição de advogado, esclareça os seguintes questionamentos formulados pela família da ré. Existe argumento de direito processual para questionar a intimação de Maria do teor da sentença condenatória? Então vamos lá. Esse item A, ele quer saber a respeito da intimação. Se tem algum argumento para questionar o modo como ela foi feita. Sobre as intimações no processo penal, se você não souber onde está, usa o índice remissivo que você vai achar. E um dos artigos lá citados é o artigo 392 do CPP. Esse artigo 392, ele fala o seguinte: a intimação da sentença será feita, inciso 1,
ao réu pessoalmente se estiver preso. E se vocês olharem a questão, deixou bem claro mais de uma vez que a Maria ela foi intimada através de edital, mesmo estando presa. Inclusive, o Ministério Público tinha ciência disso. Então, qual é o argumento de direito processual para questionar essa intimação? É que essa intimação, ela na verdade, ela não poderia ter sido de maneira ficta, né, como é a intimação por edital, ela tinha que ter sido pessoalmente, porque ela estava presa, tá? Então, existe argumento? Sim, existe. E qual é esse argumento? Que Maria deveria ter sido intimada pessoalmente, nos termos do artigo 392, inciso 1 do Código de Processo Penal, pois ela encontrava-se presa, correto? Item B. Qual o argumento de direito material poderá ser apresentado em eventual recurso em busca da absolvição de Maria? Gente, vamos lá. Aqui, o argumento de direito material é o seguinte, vai ser a atipicidade da conduta. Olha só, o Supremo Tribunal Federal, com fulcro no artigo 20 dessa determinada lei, passou a reconhecer reiteradamente o princípio da insignificância no crime de descaminho, quando o valor devido é de até R$10.000, pois se o tributo sequer será cobrado, é o que dispõe esse artigo aqui, não deve também ser movida a ação penal. Por quê? Porque esse limite aqui fixado, ele digamos assim, é o mínimo que faz sentido mover todo um processo judicial para a cobrança do débito. Então, o STF, com base nisso, ele diz que valores de até R$10.000, eles são abarcados pelo princípio da insignificância. E o princípio da insignificância, a gente sabe que diz respeito à tipicidade material do delito, né? Então, vocês viram aqui, ó, que o valor que ela deixou de recolher de impostos totalizava R$500. Então, qual era o argumento de direito material para ser apresentado? É a atipicidade material da conduta. Correto? Em razão do quê? Em razão do princípio da insignificância. Ou também chamado de princípio da bagatela, né? Tem uma certa discussão, atualmente, se seria esse valor de R$10.000 ou 20.000. Mas por que 20.000? Porque esse valor constante no artigo 20 aqui dessa lei, ele foi atualizado por portarias do Ministério da Fazenda, que aumentaram, tá? Mas, de qualquer forma, como o valor da questão aqui foi de R$500, então, independente de ser 10 ou 20.000, aqui, para fins de princípio da insignificância, esse princípio aqui, essa atipicidade material, pode ser aplicada ao caso, tá? Então, qual é o argumento de direito material? É a atipicidade material da conduta em razão do princípio da insignificância ou bagatela. Correto, pessoal? Se ficou alguma dúvida, deixe nos comentários, manda uma mensagem pra gente nas nossas redes sociais e não esqueça de se inscrever no canal. Até a próxima!